Boa tarde, Dr. Victor. Seja novamente bem-vindo aí neste começo de ano aqui na Melhor na Caminho Seguro. Boa tarde, Michael. Boa tarde a todos os ouvintes. Inicio desejando um feliz ano novo para todos, que seja um ano abençoado para todos nós, de muita saúde e muito sucesso. É isso aí, Dr. Victor. Como é que foi a passada do final de ano aí? Nós tivemos o recesso do judiciário. Normalmente nesse período os escritórios de advocacia dão uma pausa, né, que são consideradas as férias dos advogados. Então eu pude aproveitar um pouquinho junto da família esse tempo para preencher as energias novamente e voltar em 2022 com tudo aí. É isso aí, ó. Ainda bem, né? Coisa boa. Bom, Dr. Victor, hoje a gente vai falar, gente, sobre BPC, Benefício de Prestação Continuada. Para você que não sabe, fique ligadinho. Então, Dr. Victor, para explicar aí para os ouvintes da Rádio Caminho Seguro, o que é o BPC? O BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Ele está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida como LOAS, né? É um benefício que garante o pagamento de um salário mínimo por mês a um idoso com idade igual ou superior a 65 anos de idade, ou para a pessoa que possua alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, de qualquer idade. No caso, então, da deficiência, não importa a idade que a pessoa tenha, tá bom? Desde que esse deficiente não tenha condições de participar de maneira plena e efetiva da sociedade, ou seja, ela não consegue competir com igualdade com as demais pessoas, tá bom? Lembrando que o benefício de prestação continuada, o BPC, ele não é aposentadoria, ele é um benefício assistencial, tá bom? Então, nesse caso, para o BPC não há necessidade de comprovação de contribuição prévia do interessado em requerer o benefício. Bom, Dr. Victor, e como que eu vou saber se eu tenho direito ao BPC? Para ter direito ao benefício de prestação continuada, primeiro a pessoa então precisa ter idade igual ou superior a 65 anos de idade, e também é necessária que a renda por pessoa do grupo familiar que ela convive seja inferior ou menor a 1/4 do salário mínimo vigente. No caso da pessoa com deficiência, ela também vai ter que comprovar essa renda menor ou igual a 1/4 por pessoa do grupo familiar, além da obrigatoriedade dela passar por uma avaliação médica e social pelo INSS para se fazer uma perícia psicossocial para entender todo o contexto social envolvendo esse deficiente. Um outro ponto importante que vale a pena aqui mencionar é da obrigatoriedade da pessoa, seja ela idosa ou seja o deficiente, de estar inscrito no cadastro único, que é o chamado CAD. E não somente ele estar inscrito, mas também a sua família. Ou seja, a inscrição no CAD, ela é um requisito obrigatório que deve ser feito antes de requerer o benefício da prestação continuada. E Dr. Victor, quem que é o grupo familiar? É importante essa pergunta, viu, Michael? A resposta está na Lei 8.743, de 1993, lá no artigo 20, parágrafo 1º da lei. E ela traz as pessoas que compõem esse grupo familiar. Vamos lá. O cônjuge, que é o marido ou a esposa, o companheiro ou a companheira, no caso daqueles que vivem em união estável, os pais, e na ausência dos pais, a madrasta ou o padrasto, também os irmãos solteiros e os filhos e enteados, desde que vivam na mesma casa daquele que está buscando o benefício, tá? Vale aqui uma observação que muitos juízes têm estendido, né? Têm entendido, aliás, pela extensão desse grupo familiar, estendendo a outras pessoas ali da convivência daquele que está querendo o benefício. E, Dr. Victor, para deixar os ouvintes mais cientes aí, né? Como solicitar esse BPC aí?
No caso, a pessoa ela deve ou pode, né, procurar o Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, da cidade em que ela mora, para receber informações mais detalhadas de como requerer esse benefício. Ou então procurar um advogado de confiança dessa pessoa que trabalha na área previdenciária, que vai passar todas essas informações e esse caminho. O requerimento do benefício de prestação continuada, ele pode ser realizado pelos canais de atendimento do INSS, através do telefone 135, que é uma ligação gratuita, feita de qualquer telefone fixo, ou pelo site do INSS, ou pelo aplicativo do Meu INSS, que é o mais comum, que tem se usado, tá? E pode ser feito também, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, diretamente nas agências da Previdência Social. Para fazer o requerimento do BPC, é preciso providenciar documentações necessárias da pessoa que quer o benefício e também as documentações dos membros da sua família, do grupo familiar. E lembrando, deve também haver a comprovação da inscrição prévia do cadastro único, daquele que vai entrar com o pedido para requerer o benefício, assim também como dos seus familiares, inclusive se houver crianças e adolescentes, todos com CPF certinho. É importante mencionar que atualmente, embora nós passamos um momento de pandemia e muito se acumulou de serviços para concessão de benefícios, mesmo assim o processo hoje está um pouquinho mais ágil, né, e simplificado. Por quê? Porque os dados dessa pessoa que vai querer o benefício de prestação continuada já são extraídos diretamente do cadastro único. Ou seja, uma unificação do sistema para ter acesso às informações para acelerar esse processo, tá bom? Eventualmente, durante a análise do pedido de requerimento do benefício de prestação continuada, o INSS pode requerer algumas exigências, apresentação de novos documentos. É só ficar atento no prazo, apresentar certinho, que não terá erro, você terá um resultado final aí com o deferimento, ou seja, com o aceito ou o indeferimento, a não concessão do benefício da prestação continuada. Ô, Dr. Victor, e no caso aqui de pessoas com deficiência, como que é feita a avaliação da pessoa com deficiência? Bom, a pessoa com deficiência, ela pode seguir dois caminhos, né? Primeiro, vai se passar por uma perícia médica por peritos, né, e médicos que vão avaliar a saúde dessa pessoa, e depois por assistentes sociais do INSS. Nós chamamos isso de perícia psicossocial. Essas avaliações, né, elas são agendadas ou pelo INSS ou pelo próprio requerente, ou seja, por aquela pessoa que está buscando o benefício, tá bom? Essa avaliação psicossocial, né, além da questão médica, ela é muito importante. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela não lida apenas com as dificuldades físicas, intelectuais, sensoriais ou mentais. Ela lida também com a dificuldade de integração na sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Então, essa perícia psicossocial vem nesse objetivo. Ela amplia a visão em torno do contexto de vida dessa pessoa para, de fato, comprovar a necessidade dela receber esse benefício. E o Dr. Victor Canevale, no caso, quem recebe aposentadoria ou pensão por morte, pode receber o BPC também? O BPC, ele não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social, como, por exemplo, quem recebe seguro-desemprego, aposentadoria, pensão por morte, não poderá receber o BPC. Mas, Michael, curiosamente, no final do ano passado, em 2021, nós tivemos uma decisão da 6ª turma do Tribunal Regional Federal, lá do Rio Grande do Sul, que concedeu um BPC a um idoso de 74 anos de idade que mora com a sua esposa, que foi diagnosticada com Alzheimer. E essa esposa é aposentada, inclusive recebe também um adicional de 25%, porque como o marido ajuda ela foi considerada inapta, ou seja, ela teve aposentadoria por invalidez, além da aposentadoria ela recebe um adicional de 25%. Mas na decisão específica daquele processo, os desembargadores consideraram a condição de miserabilidade daquela família, ou seja, eles viviam na miséria mesmo recebendo aposentadoria. Nesse caso, o TRF entendeu pela concessão do BPC ao marido dessa esposa.
mas isso é uma decisão de exceção, tá? O comum, o BPC foi liberado, né? No sentido de deferimento ou indeferimento, basta consultar o site ou o aplicativo do Meu INSS, também pode ligar no 135, desde que já tenha passado as etapas de cumprimento lá de exigências e dos requisitos trazidos pelo INSS. O BPC, ele é pago através de um cartão magnético que é usado apenas para essa finalidade. Então, esse cartão ele é gratuito, o beneficiário ele não vai precisar comprar nenhum serviço ou qualquer produto do banco, tá? É possível também receber o BPC por meio de conta corrente ou na conta poupança do beneficiário. E a pessoa que solicitou esse benefício, ela vai receber uma carta do INSS informando se o benefício foi concedido ou foi recusado naquele pedido, tá? Então essa correspondência, ela vai avisar também, caso o benefício tenha sido concedido, em qual agência bancária esse beneficiário deverá sacar mensalmente o seu valor. Agora, por fim, se o benefício foi indeferido, ou seja, foi recusado, a pessoa tem dois caminhos. Ela pode entrar com um recurso administrativo no próprio INSS no prazo de 30 dias, a partir do momento que ela fica sabendo da decisão, ou então buscar na via judicial uma nova decisão, tá? Para que possa lhe ser favorável. Bom, é isso aí, gente. Pra você que tá aí ouvindo, agora você sabe o que é BPC, né? Espero que a gente tenha aí abordado o assunto e você tenha entendido. Caso você não entendeu, você pode estar ligando aqui pra gente no 3344-3905 e depois a gente vai te explicar com melhor, né? Com mais calma, mais tranquilidade aí pra você e você vai saber como recorrer se você tem o seu direito aí, tudo certinho, tá bom? Bom, gente, a gente conversou aqui com o Dr. Victor Carnevale, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de São Luís de Jaboticabal, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cursou matérias também de Processo Civil, Contratos e Direitos de Família pela Fundação Getúlio Vargas e Direito Civil pela Prime Cursos. Bom, Dr. Victor, novamente aí, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa Tarde de Sucessos. Até semana que vem, se Deus quiser, aí, com mais uma informação importante aí para o ouvinte número 1 aqui da Rádio Caminho Seguro. A Rádio Caminho Seguro agradece a sua participação. Muito obrigado, Michael. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes. É isso aí. Obrigado, Dr. Victor.